A batalha de tanques teve início em Kursk. De um lado, os ucranianos atacaram. Do outro, o tanque russo tentou proteger suas tropas. Os canhões incandescentes dispersaram parte do vento gélido do inverno. Dentro dos blindados, as tripulações ajustavam as miras, praguejando a cada explosão que falhava em atingir o inimigo. Os combates se estendiam pelas florestas vizinhas. Enquanto isso, as forças especiais ucranianas cumpriam uma missão crucial: semeavam o caos. Armadilhas eram preparadas e aguardavam, pacientes, pela aproximação das presas. 6 meses se passaram desde que as tropas de Kiev entraram em Kursk. A batalha aproximava-se agora de um de seus capítulos finais. O ano estava no fim e muitos diziam que a operação dos ucranianos em Kursk também rumava para um final. Os territórios perdidos forçaram o comando de Kiev a adotar táticas diferentes para deter o avanço dos russos, ao menos para que parte de suas tropas pudesse se retirar. Isso apenas aumentou a intensidade dos combates. O fim de 2024 e o início de 2025 estavam se provando ainda mais tensos na guerra. A ideia dos Estados Unidos de um cessar-fogo não parecia pronta para evoluir, principalmente com negociações atrapalhadas que retiraram das conversas a própria Ucrânia algumas vezes e também os principais aliados. A guerra dos drones continuou. As armas voaram entre os países. Uma parte dos ataques ucranianos chegou até o Tartaristão ao final de 2024. O pânico enchia o coração dos russos, que correram para se salvar das explosões da refinaria de petróleo e na zona econômica especial de Alabuga. Essa última era onde os russos produziram parte dos drones Shahed que golpearam tantas vezes as cidades ucranianas fora do fronte. O ataque causou um prejuízo de 16 milhões de dólares aos russos. Moscou continuou seus ataques contra a infraestrutura ucraniana, visando principalmente o setor de energia. Centenas de drones e mísseis voaram em dezembro de 2024. De acordo com os ucranianos, o objetivo de Moscou era aterrorizar a população e aumentar as dificuldades dos civis no inverno. Kiev relatou que em um dos ataques 10 pessoas morreram e 24 ficaram feridas, inclusive 2 crianças atingidas por fragmentos de bombas. Outro ataque terminou com 3 mortos quando um drone russo atingiu um ponto de ônibus em Kherson. Os ucranianos fizeram muitas acusações contra os russos em Kherson. Em uma delas, disseram que os soldados de Moscou estavam treinando seus operadores de drones contra civis. Algumas imagens mostraram o desespero das pessoas com a queda das granadas. Os ucranianos continuaram enviando seus drones contra a Rússia, chegando a atingir um centro de treinamento das forças especiais Akhmat, na Chechênia. Os russos foram obrigados a abater muitos desses drones. A reação aos ataques acabou gerando acidentes. Quando uma aeronave foi detectada nos céus, o sistema de defesa Pantsir agiu rapidamente. Os computadores travaram a mira no alvo. Os mísseis voaram em perseguição ao suposto inimigo. Os projéteis explodiram junto à aeronave. Infelizmente, era um avião civil da Azerbaijan Airlines rumando para a Chechênia. Fragmentos passaram pela fuselagem e feriram passageiros. O piloto usou toda a sua habilidade para voar até fazer um pouso forçado no Cazaquistão, com um impacto que matou 38 pessoas. O esforço da tripulação durante a tragédia permitiu salvar outras 29. Mais uma vez que a guerra causou mal, há muitas pessoas que nada têm a ver com o conflito. Os ucranianos ainda miraram um de seus principais inimigos na Batalha de Kursk, a 810ª Brigada Naval da Rússia. Um ataque com HIMARS destruiu um dos centros de comando, matando 18 militares, entre eles os tenentes-coronéis Valery Tereshchenko
Kravchenko, chefe de comunicações, e Pavel Maletesk, comandante do batalhão de engenheiros. Os russos afirmaram que o bombardeio também matou 4 civis. Kursk ainda estava repleto de fogo nas bordas da Ucrânia. Kiev tentou conter a pressão. Suas tropas de forças especiais continuaram a obedecer às ordens de criar caos entre os inimigos. Os soldados pisaram cuidadosamente nas folhas secas que cobriam o chão. Nas árvores, ainda havia um resquício de verde resistindo ao frio. Aqueles homens eram soldados experientes. Passaram por longo treinamento para infiltração em território inimigo. Alguns sobreviveram a anos de guerra, um grande feito em um conflito como aquele. Quando a violência começou, foi rápida. Era assim que a guerra se alimentava do sangue, rompendo a sensação de tranquilidade com projéteis estourando carne. A granada explodiu ao lado de um dos soldados. Teve sorte de não ser atingido por fragmentos fatais. Havia apenas árvores para se protegerem durante o avanço. As cápsulas foram cuspidas da câmara do rifle, despedindo-se dos projéteis mortais que voaram. Os rifles pressionaram os inimigos. Os ucranianos avançaram mais devagar agora, escondendo-se onde puderam. Alguns montes de terra usados para fazerem a trincheira russa serviram como proteção. Os soldados da infantaria de Moscou estavam dentro daqueles buracos. Eram menos treinados se comparados àquelas tropas de elite. Seus corpos ficaram no chão. Os operadores enviados por Kiev foram tomar as outras posições. O time de reconhecimento Kilo era composto por estrangeiros dentro das Forças Armadas e associados à Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Eles foram atacados pela artilharia russa durante o avanço. Correram para escapar das explosões. As bombas quase os atingiram, despedaçando árvores no campo. Eles mantiveram a pressão. Fixaram posição mesmo sob ataque, dando suporte ao esquadrão que avançava por outro flanco. A experiência como ex-Navy SEALs ou ex-soldados da Legião Estrangeira lhes conferiu sangue frio para atirar enquanto as bombas explodiam ao redor. Retrocederam assim que o comando informou que a missão estava cumprida. Os gritos eufóricos, alimentados pela adrenalina da guerra, tomaram a linha de árvores. O recuo ainda estava cheio de perigos. Os russos mantinham equipes de drones vigiando os ucranianos. Prepararam o kamikaze para o voo. O lançamento era feito por catapulta, o que evitava o gasto extra de energia na decolagem. Enquanto se preparavam, o drone de vigilância confirmou as coordenadas. Os ucranianos entravam no veículo quando o kamikaze desceu sobre eles. O veículo foi completamente destruído. Sobraram alguns soldados como testemunha de como uma exfiltração poderia ser perigosa. Os russos contavam com diversos sistemas para atacar os ucranianos à distância, em sua tentativa de desalojá-los de Kursk. Muitas vezes usaram os tanques como peças de artilharia. Seus canhões podiam atingir alvos a grandes distâncias. Artilharias autopropulsadas como o 2S-1 Gvozdyka também foram amplamente utilizados. O alcance operacional de 500 km permitia que se posicionassem em várias partes de Kursk. Seus projéteis de 20 kg eram inseridos no canhão e voavam junto aos ventos frios até que os 3 kg de explosivos liberassem sua violência contra os ucranianos. As forças especiais de Kiev tentaram impedir o avanço dos blindados e das colunas russas que expulsavam os ucranianos de Kursk. Os soldados espalharam minas pelas rotas usadas pelos russos. As explosões interromperam a movimentação das tropas de Moscou. Escondidos no interior das linhas de árvores, os operadores das forças especiais lançaram sua tempestade contra os russos desprevenidos. Blindados se transformaram em fumaça. Os projéteis antitanque acertaram sucessivamente alguns desses veículos até eles pararem próximos às árvores. Os ucranianos persistiram no lançamento de explosivos, avançando sorrateiramente até os inimigos paralisados.
seus tiros caçaram os adversários em fuga pelo campo de girassóis. Dispararam até que as chamas começassem a se alimentar do metal russo. Aproximaram-se para confirmar o sucesso da emboscada, pegaram seus troféus e se retiraram antes que os drones russos e a artilharia retaliassem. Os blindados ucranianos também se movimentaram para atacar em Kursk. Um T-64BV, enviado por Kiev, vagou entre as ruínas da guerra dentro da Rússia. As esteiras passaram por ruas cercadas de casas destruídas. Soldados russos observavam pelos restos das janelas, contando com o apoio de seus companheiros, já que não tinham armas antitanque para se defender. O T-64BV era uma versão modernizada do blindado soviético T-64. Originalmente desenvolvido no final dos anos 1960 e colocado em serviço em 1967. A variante BV foi introduzida na década de 1980, com melhorias significativas em proteção e capacidade de combate. Era um dos blindados mais emblemáticos da Guerra Fria e agora combatia dentro da Rússia. Um T-80 de Moscou apareceu para defender seus companheiros escondidos nas ruínas. O duelo entre os tanques começou imediatamente. As explosões sacudiram o chão. As tripulações dos dois lados se esforçaram para estabilizar a mira. Os russos consideraram prudente se mover após os estouros muito próximos. Lançaram uma cortina de fumaça. A névoa branca se misturou ao fogo que o atingiu. Golpeado diretamente, o T-80 sobreviveu, mas decidiu recuar de vez. Abandonou a infantaria sob o fogo cruzado do T-64 ucraniano. As ruínas onde minutos antes os drones haviam marcado alvos explodiram em escombros fumegantes. Dentro daquelas casas partidas, a esperança virou pó. E o tanque não deu trégua. Por mais de uma hora, suas esteiras arrastaram-se pela vila, esmagando casas, ossos e qualquer refúgio possível. Os tiros pulverizaram tijolos e concreto, criando uma abertura de até 2 metros de diâmetro no que ainda estava de pé e derrubando quase tudo no processo. O ataque foi importante para ganhar tempo. Outros tanques tentaram fazer o mesmo. Um deles foi o Leopard 2, enviado pelos alemães em apoio aos ucranianos. Essa versão entrou em serviço em 1979. A variante 2A4, que estava entre as utilizadas pelas forças de Kiev, só entrou em atividade anos mais tarde. Os Leopards eram conhecidos por sua precisão. A estabilidade do sistema de disparo permitia atingir alvos com exatidão mesmo em movimento. O Leopard se moveu para frente e para trás, para evitar se tornar um alvo fácil para a artilharia russa. Seu canhão destruiu os esconderijos dos inimigos. Os projéteis de alto explosivo espalharam fragmentos letais, fazendo os russos sentirem sua força em um raio de 50 metros. É claro que o grande predador dos tanques estava presente. As hélices romperam o vento frio de inverno. Os olhos sem vida daquela praga aérea miraram no alvo massivo que esmagava a neve. O drone explodiu contra o motor do tanque. Os predadores costumavam aparecer em bando para caçar. Outro veio para verificar se a presa sucumbiu ao primeiro. O estouro inutilizou de vez o tanque. O último dos drones observou a carcaça inerte. Agora era hora de se alimentar da tripulação. Um tanque destruído não era o fim de uma batalha. A tripulação do Leopard saiu às pressas
Eles sabiam que outros drones estavam para chegar. Correram para se juntarem às tropas que se escondiam na cidade mais próxima. Naquele ponto, os ucranianos haviam perdido mais da metade do território conquistado em Kursk. O ano novo já estava para começar e com ele os russos apenas aumentariam a caçada contra as tropas invasoras. O drone procurou pela tripulação do Leopard e os homens que ele estaria protegendo. Filmou cada uma das futuras vítimas da revoada de pestes eletrônicas que começaram a despejar os explosivos. Os soldados foram caçados em todos os esconderijos que encontraram na terra gelada. O número de feridos e mortos foi aumentando naquela posição. Ficou impossível manter a defesa. As explosões cobriram toda a vila. Até quando um tanque se aproximou, os drones o devoraram como se fosse um cordeiro perdido nos campos. Caos de um lado, caos do outro. Os operadores do 8º Regimento de Propósitos Especiais fizeram sua entrada em uma posição russa. Conseguiram surpreender os inimigos a ponto de chegar perto das valas onde se escondiam sem precisar atirar. Alguns deles começaram a se render, entregando todo o seu equipamento de combate. Os drones foram colocados no ar para verificar onde os outros estavam. Os rifles se apresentaram para cumprimentar os russos com fogo. Aquele foi um combate rápido que terminou com muitos cadáveres caídos entre as árvores. Os ucranianos procuraram informações dos corpos dos russos caídos. Já os rendidos foram examinados para evitar armas ocultas e para que ferimentos fossem tratados. Os russos colocaram mais blindados em outra marcha contra as posições ucranianas já em janeiro. No princípio de 2025, eles haviam conquistado o território em Makhnovka e Malaya Loknia. O avanço era firme na direção de Lebedevka. No meio do caminho, encontraram a 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Uma das colunas começou a explodir. Os veículos viraram, quebrando os ossos dos soldados dentro. Cada vértebra da coluna de metal recebeu sua dose de fogo até que o movimento todo do corpo de assalto parasse. As caçadas dos drones contra essas colunas de ataque transformaram muito equipamento russo em sucata nas estradas de Kursk. Qualquer ataque era de um custo muito alto naquele momento. Muitos dos soldados não tinham a experiência necessária para enfrentar aquele nível de guerra. A destruição intensa transformou tecnologia no valor de milhões de dólares em pura sucata. Os soldados sobreviventes às vezes pareciam desistir da vida ouvindo o drone. Um deles ficou parado, esperando a granada descer. Teve a sorte de o explosivo cair bem à frente. Nenhum fragmento o acertou. Ainda não teve forças ou coragem para se mover. Era preciso dar mais passos naquele inferno frio. Porém, ele simplesmente não conseguia movimentar um dedo que fosse. Aquele drone que zuniu acima dele carregava mais um explosivo. Esse caiu para executar o russo.
Os russos insistiram. Uma coluna com 3 veículos avançou pelos esqueletos metálicos deixados por ataques anteriores. Cruzaram o campo em fila, cautelosos. O primeiro blindado testou o terreno, arriscando que o fogo brotasse da terra para devorar o metal. Conseguiram atravessar o campo sem acionar minas. Desembarcaram os soldados rapidamente junto à borda da floresta. Iniciaram o movimento de retirada quando, então, o primeiro veículo foi engolido por uma explosão, como se uma semente de fogo tivesse germinado em seu ventre. A fumaça negra envolveu completamente a carcaça ardente. Os fuzileiros navais russos nem olharam para trás. Ignorando a destruição que fumegava em sua retaguarda, adentraram a mata fechada, caçando os fantasmas ucranianos que sabiam estar à espreita. Um veículo de reforço surgiu na retaguarda, seu motor rugindo sob o peso da blindagem. O transporte avançou disparando rajadas de canhão, cada tiro ecoando como um trovão entre as árvores. Com os céus inexplicavelmente vazios de drones, os russos ganharam confiança. Seu ímpeto crescia à medida que mais soldados eram despejados na linha de frente, onda após onda batendo contra as defesas ucranianas. A floresta transformou-se em inferno. Explosões multiplicavam-se entre os pinheiros, lançando estilhaços de madeira e metal em todas as direções. A morte estabelecera seu banquete naquele solo gélido, recolhendo almas que ardiam no fogo intenso do combate. Cada vida extinta apenas alimentava mais sua fome insaciável. Assim, Moscou foi reconquistando o território. Kursk era um espinho nos planos dos russos. 50 mil soldados foram convocados para lutar na região. Um esforço de guerra desnecessário para um momento em que o avanço era tão rápido em Donetsk. A recompensa para os ucranianos por essa operação ainda seria muito discutida. O fato era que o espinho cravado no orgulho de Putin incomodava já há mais de 6 meses, e ele queria que fosse extirpado com o máximo de violência possível.